Estamos trabalhando nesse tema, alegre-se na sua herança. Esse ano é o ano onde que nós temos declarado que é o ano da alegria completa. E esse é o coração de Deus para com a sua vida. O coração de Deus, ao olhar para a sua vida, para a sua família, Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Que você usufrua tudo que Ele tem. Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai que ama seus filhos e quer que os seus filhos usufruam a bondade dEle. E temos conversado um pouquinho sobre essa herança e já estamos aí na parte 4, o primeiro texto que nós trabalhamos, é esse texto de Romanos 1:17. Você pode ler ele junto comigo aqui? 1, 2, 3, vamos lá? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como nós conversamos, a palavra justiça, quando nós usamos, ouvimos ela muitas vezes sendo usada, nós queremos justiça. Na verdade, as pessoas pedem juízo. O juízo é a condenação aplicada a um delito. E houve um delito e então essa pessoa, o juiz decide e dá a condenação. O juízo vem sobre a vida dela. Quando ela cumpre a sua condenação, a justiça é feita. Então se pega 5 anos de cadeia, quando ela conclui os seus 5 anos, a justiça se estabelece e é concluída e a pessoa está livre de condenação. Não há mais nada que se levante contra aquela pessoa em relação à condenação que havia. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, numa boa notícia. Quer dizer, o juízo de Deus dizia o seguinte: todo ser humano ele é culpado e tem uma dívida de morte e condenação eterna diante de Deus. E para pagar essa dívida, o ser humano tem de morrer e passar a eternidade separado de Deus. Esse é o juízo. Essa é a condenação estabelecida. E a boa notícia é que em Cristo Jesus agora, e somente no nome de Jesus, há salvação. Ele pagou a nossa dívida diante de Deus, morrendo por nós em nosso lugar. E Deus o ressuscitou, pois foi encontrado sem culpa diante do tribunal da justiça de Deus. E a condenação do ser humano foi aplicada a Jesus e agora você e eu, nós podemos usufruir a justiça de Deus. Não mais o juízo, mas a justiça de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo a morte. E a morte trouxe seus amiguinhos. Feitiçaria, a idolatria, a perversão sexual, a infidelidade. Trouxe o derramamento de sangue, a morte, matando uma pessoa, matando outra pessoa. Trouxe a ofensa, a falta de perdão. E esses ainda trouxeram outros amiguinhos seus, chamado medo, miséria, morte, doença, enfermidade, pecado. São as obras pelas quais operam para manifestar a morte na vida das pessoas. Partidarismo, brigas e assim por diante. Jesus então ele paga o preço do pecado com o derramamento do seu sangue e assim ele anula a força da morte. A palavra diz: onde está a morte o teu aguilhão, o teu punhal para matar? Quando Jesus tira a força do pecado, ele tira a força da morte. A morte não tem mais. A morte só pode atuar quando há força do pecado. Hoje o pecado ele não tem mais força em sua vida, pois você vive debaixo da graça e não mais do pecado. Se você crer na palavra de Deus, Jesus ele tirou o pecado, a força do pecado. Você está livre dele. E nós estamos tão acostumados a dizer, a ouvir isso, que a gente nem um glória a Deus dá mais. Você está livre da condenação da parte. E se o pecado não tem mais força, a morte não tem mais como tocar a sua vida. Você está totalmente blindado e protegido pelo seu Deus. O diabo não pode mais tocar a sua vida. Você crê na justiça de Deus e confessa com a sua boca a respeito da salvação. Você crê na justiça. E hoje você é a justiça de Deus
Aqui se revela no Evangelho, e você usufrui essa justiça de Deus, aplica o seu coração a crer na justiça de Deus, e a sua fé, você vai caminhando de fé em fé e vai vivendo pela sua fé. Você hoje é justo diante de Deus. Deus olha para a sua vida e Ele vê ao Senhor Jesus na sua vida. E hoje você pode usufruir disso. Outro texto que nós conversamos que é que a lei de Moisés, ela foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, ela veio por meio de Cristo Jesus. A lei foi imposta, ela foi dada. Se você crê ou não crê, quer obedecer ou não quer, ela foi dada. E todo ser humano está debaixo dessa lei. Agora, a graça e a verdade, ela veio ao seu encontro, gentil, te amando, te acolhendo e te trazendo para a presença dEle. A graça e a verdade hoje, ela faz parte da sua vida. A partir de Jesus, nós encontramos esse tempo da graça e da verdade. Pois o próprio Senhor Jesus personificou a graça. Ele é a graça. Ele é a verdade. A verdade, segundo a palavra de Deus, não é um conceito, ela é uma pessoa. É a própria pessoa do Senhor Jesus que manifesta a verdade. E no planejamento de Deus, nós então hoje não estamos mais debaixo da gerência da lei, nós hoje temos alegria, satisfação de poder participar debaixo da gerência da graça. Você hoje é alvo dessa graça de Deus. Pode dar glória a Deus, por gentileza. Nós vimos também esse texto de Romanos 4:13, e eu estou me concentrando aí em Romanos nesses dias. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e ser mediante a justiça da fé. Você hoje pode, em Cristo Jesus, ter a experiência de ser herdeiro do mundo. Tudo é seu e nada lhe prende. Você não está preso a nada, você está livre para cumprir com a vontade de Deus, para honrar e crer na justiça de Deus e usufruir o que Deus declara que é justo sobre a sua vida. E hoje queria dar um passo adiante com você em Romanos capítulo 5, os versículos 1 e 2, os primeiros 2 versículos ali. Por gentileza, abra a sua Bíblia, seu aplicativo para se acompanhar aí. E você que não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Hoje você e eu, nós somos declarados, conforme esse texto, justificados. Foi uma ação que houve de fora em sua direção. E aquele que tomou a direção tem amado a sua vida e desde antes da fundação do mundo conhece o seu nome. E você nasceu no dia certo, no tempo certo, na família certa, dentro do cuidado da programação de Deus, para que você experimente a justiça dele. Você foi declarado justo. Você alcançou o padrão de Deus. E hoje, porque você alcançou o padrão de Deus em Cristo Jesus, você pode usufruir da herança de Deus. Isso é graça. Em Cristo Jesus, hoje você é exatamente como deveria de ser. Em Cristo Jesus, você é a justiça de Deus, revelada sobre a face da terra. Crendo no coração, você pode dizer isso para mim? Em Cristo Jesus, sou a justiça de Deus? Agora diga isso para Deus. Treinou comigo, agora diga isso para Deus. Isso quer dizer que todos os seus pecados estão perdoados.
Não há acusação contra a sua vida. Você está justificado. Ser declarado justo diante de Deus é ser declarado que você está dentro do padrão dele. O pecado, ele não tem mais força na sua vida. E por consequência, a morte perdeu o seu acesso à sua vida. Porque o pecado dava acesso, agora não tem mais acesso. Você está justificado diante de Deus. E todas as consequências do pecado, elas não podem mais tocar a sua vida. Você tem autoridade sobre as consequências que a morte quis estabelecer. Eu fui justificado. É uma ação dele ao meu favor. E o poder da condenação não tem mais força contra a sua vida. E você está justificado de todas as suas faltas diante de Deus. Não há acusação que prevaleça mais diante de você. Porque a acusação que prevaleça diante de você, o Pai olha para Jesus e olha para a obra da cruz. E olha para você, você crê na cruz, creu na cruz. Então, conforme a justiça diz, você está justificado. Exemplo. Eu sei que algumas das coisas são um pouquinho difíceis de entender. Eu estou repetindo e repetindo algumas coisas. E no processo, minha oração tem sido que o Espírito Santo, nesse processo de ouvir as verdades da palavra de Deus, seu coração comece a crer, não só entendendo, mas também tenha o entendimento e caia no seu coração. Porque quando eu creio errado, eu vivo errado. Eu creio errado, eu falo errado. Você, por exemplo, as pessoas às vezes... Deixa eu voltar num termo aqui. As pessoas às vezes dizem... Deus está pesando a mão. Ele pesava a mão na lei. Na graça não mais. Deus está pesando a mão é não ter entendimento da graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus, ela nos traz o favor dele e nós podemos usufruir a justificação dele no nosso caminhar. Às vezes nós pensamos que campanhas, e elas têm sido desvirtuadas, eu preciso fazer certas coisas para que Deus manifeste, para que Deus me abençoe. E é engano. A graça não é assim. É gratuito, é gratuito. Então o que se precisa fazer? Crer que recebeu. Você não pode fazer nada mais e nada menos para receber o amor de Deus. Deus te ama igualzinho. Em Cristo Jesus você é alvo do amor dele por completo. Alguém disse assim: o que você faria se você fosse o diabo para prender a humanidade? O que você faria para que as pessoas não crescem na justiça de Deus? A resposta é muito simples: estabeleça uma lei que elas têm de fazer para merecer. E elas se desqualificam. Porque não é nada por merecimento, é tudo gratuito. É favor imerecido, como diz a palavra graça. O Senhor Jesus, ele estava certa feita na casa de um líder da época. E eles estavam jantando e entra uma mulher. E essa mulher poderia ser aquela mulher que tinha sido pego em adultério e que tinha sido trazido diante da pessoa de Jesus, e eles tinham discutido se pela lei ela merecia a condenação e o que Jesus diria a respeito. Essa mulher podia ter sido ela, ou essa mulher podia ter sido aquela que Jesus ministrou a vida dela e libertou a ela da infestação de demônios que estavam na vida dela. Essa mulher é simplesmente conhecida como uma mulher pecadora. Ela tinha a fama de pecadora. E ela entra naquela casa e ela traz um perfume
Ela lava os pés de Jesus, chora, seca com seu cabelo aqueles pés. E a lei, ela fica pensando assim, mas essa mulher não é digna de tocar a Jesus? E a lei diz, se Jesus tivesse discernimento, ele não deixaria que ela o tocasse, porque ela o tocou, e ao tocar, ela tocar nele, ele se tornava impuro. E a lei ficou ali em redor, e Jesus, ele conclui essa conversa com o seu anfitrião, fazendo algumas perguntas, e ele conclui assim: não é verdade que quanto mais você sabe que você é perdoado dos teus pecados, tanto mais amor você tem pelo seu próximo, tanto mais amor você tem pelo seu Deus? E é desse jeito. Quanto mais eu entendi que eu fui perdoado, que Deus tirou a minha culpa, tanto mais eu amo a Deus, tanto mais eu amo o meu próximo. É como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: eu fico constrangido, todo sem jeito. E eu quero compartilhar, eu quero dar de volta. Eu sei que eu não consigo, mas eu fico compungido de devolver o meu amor, de reconhecer o amor que eu recebi na minha vida. Muitas vezes, em contato com certas pessoas, às vezes que a sociedade chama com aqueles que não valem, não têm o valor, Deus fala comigo e diz: eu te perdoei, né? Eu também perdoei, também amo ele da mesma forma. O conceito que o mundo tem sobre classificar pessoas cai por terra quando você entende que todos pecaram, todos carecem, todos não têm como se chegar diante de Deus, de experimentar a justiça. Por isso que quando falo algumas coisas aqui, soa estranho, porque eu acho que eu tenho que fazer por merecer a justiça. Eu acho que eu não alcancei o padrão, e Deus olha para mim e em Cristo Jesus me considera no padrão. Por favor, por reconhecimento da obra de Cristo Jesus. Não há como ficar quieto quando nós entendemos o poder da cruz, de cantar simplesmente da boca para fora os cânticos que nós estamos cantando, quando reconhecemos o quanto nós fomos perdoados. Todas as vezes que lhe vier o sentimento de acusação, você pode dizer: eu fui perdoado e eu estou justificado diante de Deus. Pela fé no Senhor Jesus, você tem acesso a essa herança. Essa é sua herança, isso é seu. Em Cristo Jesus não vale nenhuma acusação mais contra a sua vida. Ou veja essa interpretação: a lei, ela não define mais a sua vida. Não há mais condenação ou culpa, todos os seus pecados eles estão literalmente perdoados. O poder da condenação não tem mais força na sua vida. Qual é que é a primeira coisa que vem no seu coração quando você percebe que você falhou? A condenação. Ou se sentir zero à esquerda. A lei não define mais você. Você pode agora caminhar abençoado, a graça lhe define você. Hoje o Evangelho da Graça, como a palavra de Deus define, você é abençoado por meio da obra de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição. Justificado significa que você é como Jesus é aos olhos do seu Pai Celeste. Hoje o Pai Celeste, Ele olha para você como Ele olha para Jesus. O Pai ama Jesus? É lógico que sim. O Pai ama a sua vida. Assim como Ele ama Jesus, Ele ama a sua vida. O amor dEle é para você. E a gente fica olhando. E pelo menos um glória a Deus podia dar.
Se você crê, diga comigo, em Cristo Jesus eu sou a justiça de Deus. Agora, justificado, mediante a fé, nós temos o quê? É seu. Nós temos paz com Deus. Aqui, o texto é escrito em grego, o original, mas o contexto, quando se fala de paz, na Bíblia se fala do shalom de Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele mesmo se identifica com a paz, ele personifica a paz. Ele é o príncipe do shalom. E quando você olha para a palavra shalom, eu gosto dessa definição. Que shalom significa harmonia, um equilíbrio de vida. Harmonia de vida com Deus, você está em harmonia com Ele. Você entra em harmonia com você mesmo, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, seus sentimentos, seus pensamentos estão equilibrados, harmoniosos, de acordo com a palavra de Deus, estabelecida dentro dos valores do reino de Deus. A sua alma, a sua vida, ela está em equilíbrio com o seu próximo. A sua vida está em equilíbrio, inclusive com a natureza. Isso significa shalom, uma vida harmoniosa. Uma orquestra se estabelece na sua vida como se tivesse vários instrumentos tocando, todos eles tocando ao mesmo tempo, todos eles tocando a mesma música, que também é importante, todos eles também no mesmo tom, todos eles em harmonia, tocando juntos. Assim é o shalom de Deus. E isso é seu. Essa vida é sua. Ter uma vida equilibrada, uma vida cheia do favor de Deus. A palavra shalom também, algumas traduções trazem como prosperidade. Nós já linkamos as finanças, mas a prosperidade, ela tem a ver com uma alma próspera. Na terceira carta de João, na segunda, terceira, Deus fala assim com alegria: eu quero que a sua alma seja próspera. Ter uma alma próspera é ter o intelecto, ter a sua condição, o seu raciocínio bem aguçado. Ter as suas emoções bem ajustadas. Elas não são lançadas para lá e para cá, mas elas encontraram uma maturidade. Você usa as emoções no calibre, num tempero certo para cada situação. E aí quando a palavra de Deus diz alegre-se no Senhor, é normal. Eu me alegro no Senhor. Eu vivo debaixo, as minhas emoções estão debaixo de uma palavra, debaixo de uma perspectiva. Prosperidade tem a ver com o seu ânimo, a sua vontade. Você levantando amanhã de manhã, olhando para a segunda-feira, diz: que beleza, essa vai ser uma semana cheia do favor de Deus, cheio de ânimo, cheio de graça para a conquista. Como Josué, que disse e olhou para os problemas, e Deus não tinha dito para eles que tinha gigantes na terra, que era a terra prometida, não é verdade? Deus não avisou que tinha, porque não era importante eles saber. Se fosse importante, eles saberiam. Deus disse: a terra emana leite e mel, e a terra é de vocês. Tem uns gigantes lá, mas isso aí não é nada. É que nem Josué diz: vamos comer que nem pão quente. Perspectiva. Prosperidade é isso, ter uma perspectiva de ânimo correta na vida. Tem a ver com a palavra shalom também tem, a prosperidade tem a ver com saúde. Ter equilíbrio, né? Em todas as áreas da nossa vida. Saúde não só física, mas ter a saúde financeira, a saúde emocional e assim por diante. Shalom tem a ver com bem-estar. Praticamente são todos sinônimos, mas tem a ver com aquilo que você deseja e eu desejo mais profundo da nossa alma, ter o bem-estar. A palavra shalom também significa estar completo, beleza, está completo, está ajustado dentro do padrão de Deus, está como deveria de estar. Assim a sua vida, isso é seu. Podia dar uma glória a Deus, né? O shalom de Deus é seu, é tudo seu. Agora a pergunta é, já entreguei, né? Puxa, queria fazer uma brincadeirinha, não deu. Como você tem acesso ao shalom de Deus? Como você tem acesso ao shalom de Deus? Como isso faz parte da sua vida, do seu dia a dia?
Você tem acesso pela fé. O justo, ele vive de fé em fé. Ele vive pela fé. É interessante que a palavra de Deus diz, o justo, ele é como a luz da aurora. A aurora é quando o sol se levanta, né? E assim a sua vida vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até se estabelecer completamente no shalom de Deus. Essa é a sua vida. Você tem acesso e você pode se aproximar e usufruir na sua vida. Você, nesse ponto, só não pode ficar passivo, olhando e dizendo, oh, que bom, eu tenho isso. Porque a fé, ela é uma postura, a fé, ela é dinâmica. E ao crer, eu preciso crer no coração e eu preciso pôr pernas nesta fé. E como é que eu ponho pernas nessa fé? A palavra de Deus, a primeira obra que eu preciso fazer, eu preciso falar. Pois o seu falar, o meu falar, determina o nosso dia a dia. Veja esse texto aqui, Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça, não para o carro, não para o emprego, não para... Você crê para a justiça. Dentro da justiça você tem tudo que está estabelecido sobre a sua vida. No coração se crê para a justiça. Crendo no coração, com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação é o projeto de Deus para com a sua vida. Você usufruindo o propósito, o chamado, o seu potencial, tudo que Deus lhe tem dado, você usufruindo e vivenciando isso. A palavra da fé, a obra de Cristo, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Você ouvindo a palavra, cada domingo, a cada dia, ouvindo a palavra, dando o seu ouvido. Quando você ouve a obra da cruz e o significado do que foi a obra da cruz. Enquanto você vai ouvindo, você vai entendendo e percebendo, você vai recebendo informações e até isso cair no seu coração. Você diz, isso é meu, eu creio, cai no coração. É com o coração que se crê. A mente, ela é um meio para o processo, mas ela não define. O crer se crê no coração, passa pelas informações sim que a nossa razão recebe. Ela precisa receber porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas vai muito mais além o crer. Ele precisa alcançar o meu coração. E o foco, quando você crer, é crer na justiça de Deus. Crer no que está estabelecido. Alguém pode dizer assim, mas isso não põe pão na mesa, isso não paga o meu salário. Se você crer, vai pagar muito mais, vai manifestar muito mais. A questão é crer corretamente na justiça, ter a centralidade de Jesus na sua vida, nos seus pensamentos, no seu trabalho, nos seus planejamentos, a centralidade de Cristo Jesus, crendo para a justiça, em direção à justiça de Deus que lhe foi estabelecida. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, a Bíblia diz, ele creu e ele se tornou herdeiro do mundo. Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado, estabelecido como justiça. Ele foi declarado, da parte de Deus, ele foi declarado justo muito antes da própria lei ter sido promulgada. E Deus disse, essa terra é sua. E Abraão, quando recebeu essa palavra, ele creu de tal forma que o Novo Testamento reconhece que, quando disse essa terra, ele creu que era o mundo todo, não só a terra de Israel. E ele se tornou herdeiro do mundo. Agora, como eu acesso? Veja a vida de Abraão. Como ele acessou a sua herança. Romanos 4,18, acompanha aqui comigo. Abraão, ele crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim o pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão, ele estava
numa situação onde que todos os prognósticos, toda a avaliação, toda a bolsa, todo o mercado de trabalho, todo o mercado financeiro, tudo era contrário. Era contrário à palavra que ele tinha recebido, que ele ia se tornar o herdeiro do mundo, a sua descendência, como a areia, como as estrelas, e Abraão ele creu. Diz assim no próximo versículo: e sem enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Tudo dizia para ele: nananina não. A sua lógica, a sua razão, as pessoas ao seu redor. E ele tinha o nome de Abraão, pai de multidões. Eu sou pai de multidões. Pois é, Abraão já está meio gagá, né? Ele está crendo, mas já passou da hora. Você não está vendo, Abraão? Tudo indica o contrário. Abraão, se liga. E Abraão, ele não enfraqueceu na fé. Ele não pôs a cabeça dentro de como um avestruz dentro de um buraco para dizer, não tenho problema, não tenho problema. Ele reconheceu que tudo era contrário, que realmente não, a palavra não poderia se cumprir na vida dele, na sua família. Mas ele não levou isso em conta, ele reconheceu, mas diz assim, mesmo considerando tudo isso, ele não duvidou. E nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Aqui tem um segredo, aqui tem uma revelação muito significativa na vida de Abraão, de como ele foi caminhando na vida dele. E o texto continua ali, estando ele absolutamente convicto de que era poderoso para realizar o que havia prometido. Deus havia dito, se Deus disse, está feito. E assim é a palavra profética. Quando Deus diz algo, aquilo já existe. No mundo espiritual já está estabelecido, só é uma questão de tempo se materializar. Mas quando Deus diz algo, por isso que Deus não fala muitas vezes conosco, porque na grande maioria das coisas Ele já disse o que é necessário. E Ele falou uma vez, aquilo já está estabelecido como verdade. Quando Ele já lhe deu uma promessa, já está estabelecido como verdade. Abraão, ele entendeu a dinâmica da palavra de Deus, quando Deus disse, assim é, e ele ficou convicto, certo no seu coração. Deus falou e assim é. Agora, dia a dia, ele enfrentava todo o prognóstico ao contrário. Ele considerou tudo aquilo, mas ele não se deixou determinar no seu pensamento, nas suas emoções, segundo o que ele via no natural, mas segundo o que ele via no espiritual. A certeza da palavra de Deus sobre a vida dele. Ele estava convicto disso e não se deixou desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Veja esse texto que está lhe dizendo hoje. Em Cristo Jesus, você está justificado diante de Deus. Diga comigo assim, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida. Ninguém pode declarar isso, senão pelo Espírito Santo. E quando você se crê nessa palavra, nessa declaração, essa é a verdade. Assim Deus olha sobre a sua vida. Você é declarado justo. Ele vem e te justifica diante do seu próprio tribunal. E hoje, quando você aparece diante de um tribunal, esse tribunal se chama trono da graça de Deus. E a Bíblia diz muito claro, se achega a esse trono da graça com convicção, com certeza no seu coração. Esse caminho está aberto para você usufruir, e você o acessa pela fé. Assim como Abraão, ele não se deixou levar pelas circunstâncias, pelo que as pessoas dizem ao seu redor, pelo que é dito sobre o nosso país. Caiu 1000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, e você não. Essa é a palavra profética sobre a sua vida. Você está estabelecido como vencedor, mesmo em meio a crises que possam acontecer. O Senhor, o seu Deus, é contigo. O reino de Deus é que determina a sua caminhada. E aí eu acesso isso pela fé.
permitindo, ouvindo, permitindo o Espírito Santo trazer essas verdades como uma verdade que toca a minha mente, eu trago, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, né? Eu trago todo pensamento, toda fortaleza, todo sofisma, pensamento falso, eu trago ele para debaixo da obediência de Cristo Jesus. Cada sentimento, todos eles eu pego e trago eles para debaixo, vocês vão ter que obedecer a Cristo Jesus. É o caminhar debaixo da palavra fé, e não ter fé na fé. A sua fé é aplicada à justiça de Deus, a recebê-la no seu coração e usufruir dela. Você está justificado diante de Deus e você tem paz com Deus. Deus olha para você e Ele te ama. E você tem acesso ao shalom dele, você tem acesso a usufruir da casa dele, da saúde, tem direito a prosperar, tem direito à paz, à segurança, a relacionamentos saudáveis. Você tem direito a crescer no entendimento das verdades da palavra de Deus. Você pode usufruir todas as manifestações do Espírito Santo na sua vida. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a palavra profética é sua. Você pode usufruir na sua vida o discernimento do Espírito. Você pode discernir interpretar as línguas. Você tem direito às variedades de línguas, não só um jeito de falar em línguas. Você tem as variedades de línguas, são suas. Você pode usufruir da bondade de Deus e usufruir os dons de cura, os milagres, tudo é seu. Para você aplicar no seu trabalho, na sua família, para aplicar nos seus relacionamentos. Você está totalmente capacitado e tudo é seu. É só pela fé. Crer na justiça de Deus que está sobre a sua vida e declarar a palavra, declarar a cura, declarar o favor de Deus sobre a sua palavra, exercitar a sua fé. E a primeira obra da sua fé é o falar, é concordar com Deus, é dizer exatamente o que Deus está dizendo, não o que as suas emoções estão dizendo. É contrariar-se a si mesmo e trazer para a obediência de Cristo todo sentimento contrário ao que Cristo Jesus está dizendo sobre a sua vida. É tudo seu, é o shalom de Deus na sua vida. Alguém pode dar mais um glória a Deus? Sabe que esses dias vi um vídeo aí que até tem inibido algumas pessoas e até a mim, de pedir para repetir o glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, isso tem um impacto no mundo celestial. Porque a sua palavra, ela vai concordando e vai quebrando barreiras espirituais. Quando eu cruzo os braços e não concordo e fico, eu vou avançar bem mais devagar. Mas quando eu celebro a obra de Deus, eu digo, é isso mesmo, glória a Deus, amém, é isso mesmo. Quando eu digo amém, eu aprendi uma vez que é um acróstico no hebraico, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Isso é amém. Comumente é conhecido, que assim seja. Mas o acróstico significa Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Além do mais, você é beneficiado em ficar atento, ligado e concordar. Puxa, isso é para mim, estou recebendo, estou ligado na palavra de Deus. Então não se incomoda quando eu digo glória a Deus, diga comigo, porque eu quero incitar você a você romper e avançar na obra de Deus. Você pode avançar e você tem tudo acesso pela fé. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um exemplo, e Deus me lembrou da Arlete. Pedi permissão para falar, né, Arlete? Um dia eu fui com o pastor Vitor na casa da Arlete. E ela tinha feito um pedido, ela queria libertação. E eu fiquei tão impactado, Arlete, naquele dia, porque eu vi você subindo na cadeira, e você foi para cima do lugar ali, e começou a tirar coisa de lá. Eram as mandingas que ela tinha em cima da porta da casa. E ela toda nervosa, assim, diante de dois pastores ali, né? E ela tirou aquelas coisas, jogou aqui, eu não quero mais isso. E Arlete foi crendo. Arlete foi crendo na justiça de Deus, no perdão de Deus. E a sua família foi sendo abençoada, não foi assim? Hoje tem 2 filhos, pastor aí,
E a filhota também, né? Está chegando, avançando. Ver os seus netos dançar feliz da vida. O que seria seguir aquelas coisas? Seria morte, né? Mas foi crendo. Glória a Deus. Não perguntei para o João e para a Sheila, mas lembrando de uma empresa, lembrei que o João e a Sheila contaram um dia eles contam história, mas eu vou contar a história deles um pouquinho. Um dia Deus disse para eles, se lancem e estabeleçam a própria firma, a própria empresa. E se lançaram. Quando se lançaram, se viram com nada. Mas eles estavam com Deus. E anos têm prosperado, têm crescido na obra, no projeto de Deus, na vida deles. E eu podia citar aqui a história de vários, de como entenderam, receberam a justiça de Deus na sua vida. E aplicaram a fé na justiça. Foram crendo na justiça, foram crendo, isso é meu. Isso é meu e isso também, isso é meu e isso também. E eu recebo. E foram caminhando, sabendo que não é pela obra própria, sabendo que não é por merecimento próprio, mas sabendo que era presença e favor de Deus sobre a sua vida. A bênção e mais bênção, pessoas e mais pessoas que estão aqui sentadas, têm histórias e mais histórias para contar das verdades dessa palavra. Muitas vezes não entendemos algumas coisas, passamos pelos nossos vales, parece que está escuro e não entendemos. E Abraão certamente passou por certos vales, por certa escuridão, estava enfiado na sua tenda e ali choramingando, e Deus diz, vem para fora, e olha, e vê. E hoje quero chamar você para fora. Vem para fora da caverna dos medos, vem para fora das inseguranças. E vem, e vê que você é justificado em Cristo Jesus. A justiça de Deus é sobre a sua vida, não há acusação que prevaleça. Sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre 1000 gerações. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Nenhuma condenação é contra você. Nada prevalece. Você está em Cristo Jesus. O shalom de Deus é seu. A saúde plena em todas as áreas, usufruindo e se alegrando, tendo o melhor sobre a sua mesa, porque Jesus obedeceu, você tem o direito a ter o melhor na sua mesa. Não é a sua obediência que traz a justiça, é a obediência de Cristo que trouxe a sua justiça. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. É assim, é por obra dEle, pelo cuidado dEle para com a sua vida, para com a nossa vida. É Ele, somente Ele. Você tem acesso pela fé. Fortaleça a sua fé, dando glória a Deus, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É meu, é meu, é meu, é meu. Certamente o Senhor vai te abençoar como Ele prometeu. E certamente Ele vai multiplicar a sua vida, e tudo que você põe a mão é para ser multiplicado e crescer. Para abençoar. Para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. Tudo é seu. Esteja convicto disso. Convicto da palavra de Deus. Convicto do ponto de bater no peito e dizer, eu sou justificado em Deus, em Cristo Jesus. Nada, ninguém me separa do amor de Deus. Pode vir principado e potestade, não me separa mais. O sangue do Cordeiro me libertou e me curou e me declarou justo diante do meu Pai. Tudo é seu.